Sejam bem-vindos todos e todas. Essa live da ADUFSE é uma atividade que nós estamos fazendo considerando hoje o dia 18 de março de 2020, o Dia de Paralisação Nacional em Defesa da Educação e do Serviço Público. Nesse intuito, nós pensamos atividades online que pudessem ser feitas durante todo o dia 18, trazendo essa perspectiva da importância do serviço público, mas também sem esquecer esse momento grave que a gente está passando em relação à saúde pública e considerando aí a necessidade de disseminar informação sobre as medidas preventivas dadas pela Organização Mundial da Saúde, considerando também o estado de emergência decretado pelo governo do estado de Ceará e toda a mobilização nacional em defesa da saúde pública na tentativa de minimizar os efeitos dessa pandemia que se instalou no mundo e agora especificamente os impactos dela no Brasil. Mas também no intuito de esclarecer como o SUS participa desse processo, a sua importância e relevância e onde nós precisamos melhorar para chegar ao final desse processo com o mínimo de prejuízos possíveis. Nesse intuito, a gente pensou nessa live denominada Prevenção do Coronavírus e a importância do SUS no combate à pandemia. E para isso convidamos o professor Guilherme Ren, que é infectologista, mestre em saúde pública e epidemiologia de doenças infecciosas e parasitárias, é professor do Departamento de Saúde Comunitária da FAMED da UFC, e eu vou tentar intermediar aqui essa conversa. Sou o professor Bruno Rocha, atual presidente da ADUFSE, mas também sou professor de Bioquímica e Biofísica, sou biólogo de formação e do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFC. Então, primeiro agradecer ao Guilherme, nesse momento em que, obviamente, todos os infectologistas devem estar sendo muito requisitados, ele ter se disposto a vir aqui hoje para que a gente pudesse ter essa conversa. E eu abro aí para as primeiras palavras para falar um pouquinho desse quadro da pandemia, um pouco da evolução, né? E a gente vai também poder receber as perguntas de vocês que estão assistindo aí pelo Facebook, YouTube, mandando para a imprensa da ADUFSE, que o número é 85 9806 0013. A partir desse WhatsApp você consegue mandar suas perguntas e a gente tentar esclarecer o máximo aqui com o professor Guilherme. Então, Guilherme. Obrigado, professor Bruno, pelo convite. Eu acho que o máximo de informação, de credibilidade, né, que nós pudermos oferecer à população salutar para que a gente consiga fazer um bom trabalho do ponto de vista de controle da pandemia aqui no nosso local. É importante que as pessoas tenham noção que a gente está diante de uma situação epidemiológica poucas vezes vista na história da humanidade. Se a gente considerar os efeitos econômicos e sociais na era em que a gente vive, em que a gente é tão dependente, os países são tão dependentes economicamente uns dos outros e tão dependentes de um sistema capitalista tremendamente gera tremendas desigualdades, a gente fica diante de uma situação próxima de uma convulsão social, né? A gente vê países fazendo o que a gente chama de lockdown, que a Itália já fez, a França já fez, envolve fechamento de fronteiras, exército nas ruas, toque de recolher, autorização para sair somente para quem estiver envolvido nos cuidados, e se for para comprar algum mantimento, a população geral, um cenário mais ou menos de guerra, né? E muitas pessoas perguntam, isso tem justificativa de ser? E aí a gente tem que ver essa situação de dois pontos de vista. A gente pode avaliar do ponto de vista individual. Se a gente olhar só para o ponto de vista individual, do risco individual de adoecer com gravidade e morrer, a resposta é não. Provavelmente a gente não teria que se preocupar tanto assim, né? Uma doença que que traz um risco pelo menos para a população jovem, acho que nós dois nos enquadramos, né, nessa população jovem sem comorbidades, relativamente pequeno. Você fala assim, eu tenho uma chance de 1% de adoecer, de ficar grave, de morrer. Então, realmente, do ponto de vista individual, eu pensar que 99% de chance de eu ficar muito bem é bom, né? Eu olho e digo, muito, muito tranquilo. Mas quando a gente olha para o impacto de 1%
sobre uma população de milhões de pessoas, e quando eu olho para essa população e vejo que todas as pessoas são suscetíveis, 1% de pessoas precisando de UTI, de atendimento médico especializado, e muitas delas vão morrer, a gente acaba falando em centenas de milhares de pessoas. Não tem sistema de saúde público ou privado, por mais rico que o país seja, que dê conta de um número tão grande de pessoas em estado grave, num espaço curto de tempo. Então, quando a gente olha do ponto de vista de saúde pública, de saúde coletiva, é que a gente consegue ver o impacto potencial muito grande da pandemia por esse novo coronavírus. A gente vai detalhar um pouco mais ao longo da nossa conversa. Guilherme, assim, você falou realmente dessa questão da saúde pública. A gente pôde observar várias respostas diferentes de vários países, como isso aconteceu, alguns mais tardiamente, alguns mais rapidamente, alguns de maior eficiência, outros de menor eficiência. No Brasil especificamente, a gente demorou para tomar essas atitudes mais duras, ou a gente seguiu um protocolo que era recomendável pelas informações que nós tínhamos no momento. E lembrando que o Ceará, diferente de outros estados, tomou essa iniciativa de decretar emergência ainda numa situação bem anterior a estados como Rio e São Paulo, que já fizeram isso com uma situação bem mais grave. Como é que, do ponto de vista tanto da saúde pública como da epidemiologia, a gente pode pensar essas decisões? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, como o vírus é novo e a gente não conhecia, ou está conhecendo ainda, na verdade, o comportamento dele, de transmissibilidade, de gravidade da doença, de detalhes clínicos e epidemiológicos que eram totalmente desconhecidos, os países que foram atingidos primeiro, e aí China, alguns outros países do leste asiático e na sequência, países europeus, principalmente a Itália, não sabiam como lidar com a situação. Então, é uma situação muito nova. Quando eles perceberam que a situação estava muito mais grave do que eles previam inicialmente, essas medidas de contenção mais rigorosas, de isolamento social mais rigoroso, acabaram chegando tardiamente. Então, o primeiro ponto importante é que nós tivemos uma sorte tremenda, nós Brasil, né, tivemos uma sorte tremenda de termos tido tempo, em termos de várias semanas, de observar o que estava acontecendo nos diferentes países, ver o que estava funcionando e o que não estava funcionando do ponto de vista de controle da epidemia, para que nós mesmos fizéssemos nossos próprios protocolos e instituíssemos as medidas apropriadas quando o problema chegasse nas nossas mãos, né? Então, isso é uma coisa super importante. A gente tem uma chance de ouro na mão, da gente fazer a coisa certa no momento certo, e a gente não pode desperdiçar. A minha avaliação pessoal é que o Brasil começou relativamente bem desse ponto de vista, tanto no nível de governo federal, à exceção do presidente, mas não vamos entrar em detalhes sobre esse assunto. O Ministério da Saúde tem sido adequado? Sim, né? Sim. E do governo estadual, do Ceará, que eu posso falar, foram bastante adequadas no primeiro momento do ponto de vista de construção dos protocolos, de preparação. O que me preocupa é que esse momento, que é o momento que a gente está em franca evolução da epidemia, passando de casos importados para transmissão sustentada na comunidade, que é o que Rio e São Paulo já têm, e alguns outros estados estão nessa transição, inclusive o estado do Ceará, a gente pode estar se atrasando um pouco em recomendar as medidas de isolamento social de forma um pouco mais intensivas. O fato do estado do Ceará ter tomado medidas de maneira relativamente precoce em comparação com a maioria dos outros estados é boa, né, do nosso ponto de vista. Mas aí a gente tem um outro problema. De nada adianta, ou pouco adianta, que o Ministério da Saúde faça as coisas direitinho, o governo do estado tome as medidas que tem que tomar, se a população não levar a sério. E aí a gente tem isso aí por ver o que está acontecendo pessoalmente. Eu posso afirmar porque eu estou vendo isso acontecer, relatos de pessoas que eu conheço. A doença que começou pela elite, pessoas que viajam ao exterior, portanto tem grana para viajar ao exterior e voltam para cá e não levaram a sério no sentido de
de que acharam que era bobagem e ficaram circulando com o vírus em locais públicos e transmitindo o vírus por aí. Então, realmente isso faz com que estejamos na iminência da fase de transmissão comunitária, se já não estivermos, né? E do ponto de vista da população mais carente, eu ouvi de um paciente esses dias que, doutor, lá no bairro onde eu moro, na periferia, o pessoal está adorando a folga que ganhou. Né? Ninguém está mais indo ao trabalho, o pessoal está na calçada fazendo churrasquinho, tomando cachaça e rindo, né, da situação. E para esse pessoal falta educação em saúde, para esse pessoal falta educação do ponto de vista de ter que descer do pedestal, né? E na hora que a população não compra a ideia, ou se ela comprar a ideia de maneira muito tardia, a gente vai perder esse timing do controle. Falando em formação, né, deveria ser muito fácil trabalhar isso dentro da universidade, né? E a gente tratando desse tema da universidade, a gente observou que o debate ele começou até de forma antecipada, mas demorou muito a tomar uma decisão de parar as aulas, e hoje isso ainda está até numa questão, né? A gente passou por isso recentemente na universidade. Mas não é só a questão de paralisar as aulas, mas também o fluxo de pessoas no campus, né? Sim, então a gente tem que ir nesse sentido realmente, de que as atividades elas têm que ser reduzidas ao máximo, ou até mesmo paradas, assim, onde puder acontecer isso, para que a gente possa ter Então, nesse sentido, os exemplos do presidente, mas também do ministro da Educação não soam bem, né? Quando ele diz que tem que voltar a área da saúde a trabalhar, porque os estudantes vão auxiliar nesse processo. A gente sabe que isso não é a verdade. Então, assim, posso dar o exemplo da medicina, sou professor da Faculdade de Medicina. Os estudantes que teriam um papel relevante, né, em ajudar no processo de atendimento, talvez até fazer com que, como a Itália está fazendo, de convocar algumas pessoas que não são graduadas ainda em medicina, se restringe aos alunos que estão no internato, né, nos 2 últimos, especialmente os que estão no último ano de faculdade. Os demais alunos, nos 4 primeiros anos de faculdade, não têm formação prática suficiente para atuar nesses cenários como atores ativos, digamos. Estariam mais expostos do que propriamente. Exatamente. Então, esse pessoal, até o 4º ano da faculdade, que é um pessoal que vai assistir aula, basicamente, e vai para cenários de prática, acompanhando um professor, para aprender a examinar um paciente, aprender a colher a história dele, a interpretar os exames, esse aluno está correndo um risco desnecessário de se infectar e de virar vetor do vírus para outros colegas, para funcionários do hospital, que por sua vez vão passar o micro-organismo para os pacientes, que muitas vezes são idosos, imunodeprimidos, e aí você está feita a cadeia de transmissão de forma irrecuperável. Né? E nesse sentido também a gente pode pensar, a gente já ouviu muito das medidas preventivas, o que individualmente se pode fazer, mas tem mais a ver com não ter contato do que propriamente com você criar essas medidas de eu entrei em contato, limpo com álcool, ou então eu não abraço, não cumprimento. Tem mais a ver com não ter essa interação mesmo para reduzir essa cadeia de contaminação. Né? Por incrível que pareça, as pessoas não se tocam disso às vezes, é que de todas essas medidas que as pessoas podem tomar, né, as medidas mais importantes são com aquelas pessoas que estão doentes, que estão com sintomas. A pessoa que está doente, na hora que ela se isola, na hora que ela coloca uma máscara comum, ela diminui o potencial de transmissibilidade para as outras pessoas de maneira extremamente importante. E na hora que você pega um indivíduo que está infectado, que está com sintomas, e ele deixa de ser um transmissor eficiente, você salva, entre aspas, um monte de pessoas que poderiam se infectar. As medidas das pessoas que estão assintomáticas e são suscetíveis, nós, por exemplo, são super importantes, óbvio, mas eu vejo pessoas na rua, no caminho da minha casa até aqui, eu vi várias pessoas no meio da rua, dentro do seu carro, usando máscara. Isso não vai fazer nenhuma diferença usar máscara no meio da rua se você não estiver perto de outras pessoas, porque o vírus, na fala, na tosse, no espirro, ele vai a 1 metro, né? E a outra forma de contágio, talvez até mais eficiente, é o contato com superfícies contaminadas. Você está andando no meio da rua, você não vai entrar em contato com nada, né? Então você
O sujeito está gastando uma máscara à toa dentro do carro, ele vai pegar de quem? Ele vai pegar do próprio carro dele, né? Então não precisa usar máscara dentro do carro. E a gente sabe que está havendo um certo racionamento desses equipamentos de proteção individual, por falta, né, deles. E o álcool em gel, viu, hoje chegando na caixa, as pessoas pegando no supermercado sem dar tempo nem a prateleira. Isso, o álcool gel e máscara, e a gente tem que, especialmente as máscaras, a gente tem que usar uma forma um pouquinho mais inteligente do que a gente está vendo com muita frequência. Nesse contexto a gente ainda tem que lidar com as informações falsas, né? Sim. Então as tal fake news aí que estão em moda há um tempo aí no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, aqui a gente tem passado por isso. Então é bom passar algumas informações que, dentro desse monte de informações, não podem ser verdadeiras, né? Uhum. A gente falou, na própria nota que a gente disponibilizou à comunidade acadêmica, que no artigo de 16 de março da Science, ela mostra que os portadores não sintomáticos são a principal causa, aqueles não diagnosticados, a principal causa de transmissão. 80% deles são assintomáticos. Exatamente. Então, isso é uma questão da gente entender que não é só a pessoa que está tossindo ou espirrando que é um potencial transmissor da doença. Isso. E também, na Lancet, teve a história dos medicamentos que estão associados a desfechos piores. Né? Então, principalmente o ibuprofeno, mas também se falou de medicamentos relacionados ao controle da pressão, né? Para não falar inibidores da ECA. Né? Mas o ibuprofeno em especial, por conta de não se fazer parte de um tratamento crônico, né? de doença crônica e tal, poderia ser substituído, foi recomendado não fazer uso. Né? E também, recentemente, há um estudo de epidemiologia chinês que mostra a potencialidade de quem tem sangue A, não necessariamente positivo ou negativo, mas sangue A, de ter o quanto disso aí a gente pode considerar, o quanto disso aí são informações seguras, porque são baseadas em alguns estudos que estão recentes. Primeiro vamos explicar essa questão do ibuprofeno, né? De uma forma mais fácil das pessoas que não são profissionais de saúde ou da área de biologia entenderem. O vírus ele utiliza certos receptores que nós temos na superfície das nossas células para invadir a célula. A grande parte das nossas células tem esses receptores e são as células que são infectáveis. Por exemplo, as células do nosso trato respiratório são facilmente infectáveis pelo coronavírus porque esses receptores são abundantes nessas células. O que acontece é que a gente sabe que determinados medicamentos, e aí a gente cita alguns antipertensivos, como da família do captopril, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou da família da losartana, né, que são bloqueadores do receptor do angiotensinogênio, eles fazem o que a gente chama de upregulation, né? Eles aumentam a expressão desse receptor específico. Então vai ter mais quantidade por na superfície das células, né? E o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, ele tem essa mesma capacidade. Isso foi mostrado em vitro. Então, de uma forma bem simples, é como se eu aumentasse o número de portas pelo qual o vírus pode entrar só porque está tomando esse medicamento. Exatamente. Então, você tem um corredor com 2 portas, ele está cheio de vírus, o vírus tem que se espremer para entrar por aquelas 2 portas. Aí você compara com outro corredor que tem 15 portas e o vírus tem muito mais chance de entrar, né, nas salas, que seriam as nossas células. Mas esses primeiros achados eram in vitro, em animais de laboratório, a gente não sabia se isso ia ter algum impacto em vivo, né, nas pessoas mesmo. Será que usar ibuprofeno tem desfecho pior? E aí se gerou essa pergunta, especialmente na Europa, na Itália, que estava tendo muito mais óbito proporcionalmente do que na China, né, onde começou a epidemia. O sistema de saúde da Itália é melhor do que o chinês. Os pesquisadores se perguntaram, poxa, será que é porque os italianos têm muito hábito de usar ibuprofeno como antitérmico, né? A idade da população também pode ser considerada? Também, isso aí, essa primeira ideia era uma ideia que era principal, mas depois os mesmos estudos epidemiológicos comparando... É muito comum o ibuprofeno na Europa como um todo, né? Isso, mas a questão da idade não parece ser a resposta, né? Quando foram olhar para essa questão do ibuprofeno, primeiro era muito teórico, né? Talvez essa fosse uma razão. E aí a gente tem estudos muito, muito pequenos, muito iniciais, mostrando que talvez ele tenha assim, um papel, né? O ibuprofeno especificamente. Isso fez com que a Organização Mundial de Saúde ontem
recomendasse que o profeno não fosse utilizado, mesmo que a gente não tenha evidência ainda tão robusta assim. Mas não custa nada como forma preventiva. Isso, especialmente pelo fato de que ele não é essencial para o tratamento, mas também porque a gente tem diversas opções de antitérmicos. Né? Vou citar os dois principais que as pessoas conhecem, o dipirona e o paracetamol. Claro. Né? Então, se você puder não usar, melhor. Bem, a gente está recebendo algumas perguntas aqui pelo WhatsApp, que é 85 9806 0013, e aí a gente tem do jornalista Gabriel Abreu, que aí já envolve o outro tema que a gente vai tratar aqui, que é como está a capacidade do SUS para lidar com a pandemia aqui no Ceará especificamente. Perfeito. Como a gente comentou agora no início, né, dessa live, a gente teve tempo de se preparar de maneira relativamente boa para quando as coisas começassem a ficar mais feias, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer é que o SUS ele tem uma capacidade moderadamente boa de absorver um aumento de demanda em um primeiro momento. Né? Infelizmente, a capacidade assistencial que a gente tem, ela está longe de ser a ideal. A gente sabe de todos os problemas de subfinanciamento e etc., pelos quais a gente passa há muitos anos. E certamente isso tem um impacto negativo. Mas, num primeiro momento, para a primeira onda de casos, a gente tem sim capacidade de responder adequadamente a essa demanda. A grande preocupação, na verdade, e aí eu volto àquela história da população. A população precisa muito aderir às recomendações de isolamento social. Para dar esse Isso, porque... Para o SUS promover respiração, os respiradores têm que ter um respiro no SUS para que ele consiga atuar. Se eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas precisando de atendimento médico especializado e UTI num curto espaço de tempo, não tem leito suficiente para esse monte de gente. E isso eu estou juntando sistema público de saúde e sistema privado. Não importa o quanto de dinheiro você tiver, você não vai conseguir, possivelmente, assistência médica em algum momento. Né? Eu acho que isso conversa diretamente com a pergunta do advogado Vitor Hugo Rodrigues, que ele pergunta, em casos extremos de aumento de casos graves da internação em virtude do contágio pelo coronavírus, onde estaria a maior disponibilidade de leitos da UTI, na rede pública ou na privada? O que tem que ser analisado com calma é que a gente tem doentes de outras doenças que não coronavírus ocupando as nossas UTIs. Leitos, né? Então, isso é importante porque eu estava comentando com colegas médicos que eu me preocupo muito, e na Itália está morrendo muita gente assim, e aqui isso talvez vá acontecer também, quando a gente acaba ocupando leitos de UTI por coronavírus, e a gente sabe que esses pacientes acabam têm uma baixa rotatividade, né? Esse cara vai ficar 2, 3 semanas na UTI até sair vivo. Eu vou impedir o acesso à pessoa, ao cara que está infartando, que vai precisar de um UTI, o cara que sofreu um AVC, está precisando de um UTI, o cara que teve uma apendicite, que vai precisar de um UTI. Né? Eu vou ter redução do número de leitos disponíveis para isso. Enquanto no SUS a gente tem uma capilaridade razoavelmente maior do ponto de vista de integração entre os diferentes hospitais, então eu como gestor posso, por exemplo, determinar que um determinado hospital da minha rede pública vai servir exclusivamente para internação e acompanhamento de pacientes com Covid-19, enquanto um outro hospital da rede vai servir para essas outras doenças. O serviço privado vai ter, embora exista uma oferta de leitos potencialmente maior, em relação ao número de pessoas que vão acessar aquele serviço, eles não têm essa capacidade. Né? O sujeito que é beneficiário de determinado plano de saúde, ele tem ali 2 ou 3 opções de hospitais só. Tem gente que só tem uma opção de hospital para ir, qualquer que seja o problema. Né? Então, do ponto de vista de disponibilidade média, o SUS tem uma disponibilidade maior. Queria só também informar que nós também estamos recebendo perguntas pelos stories, estamos tendo uma boa participação aqui das pessoas, certo? Stories e comentários das redes sociais. Então, tem uma terceira pergunta, mas antes de fazer, eu queria pontuar que essa questão da disponibilidade de leitos, da capacidade do SUS, e aí é uma posição do sindicato que a gente tem levantado junto com as outras entidades que fazem a luta em defesa do SUS e da educação, é que a emenda constitucional 95
pode ter sido um grande revés nesse caminho, onde a gente tem, só em 2019, 9 bilhões de redução da saúde, uma estimativa de 20 bilhões desde que a emenda foi implantada. Então, a campanha que a gente faz hoje no sindicato é de revogação da emenda constitucional, entendendo que saúde e educação nunca é gasto. E a gente está entendendo agora o impacto sobre a economia que uma calamidade como essa tem, ele não pode jamais deixar de associar que se a gente tivesse talvez tratado com mais cuidado a educação e a saúde, nós teríamos mais capacidade de informar e mais capacidade de tratar as pessoas que estivessem com a doença. Então, o Raimundo Madeira, que também é jornalista, ele pergunta se os casos suspeitos devem se dirigir a uma unidade básica de saúde ou logo para uma emergência hospitalar. Perfeito. Então, a gente tem que dividir essa pergunta, né, em dois cenários. Se você depende do Sistema Único de Saúde, é preferível que você procure unidade básica de saúde. A ideia é que você evite ir ao pronto-socorro, porque chegando no pronto-socorro você vai estar sobrecarregado. Você, além de demorar a ser atendido, tem um potencial de, caso você esteja infectado pelo coronavírus, passar para as outras pessoas que estão ali esperando. Ou se você não tem, você pegar do cara que está do teu lado esperando consulta. Numa unidade básica de saúde, num consultório médico, fica um pouco mais fácil lidar com essa superlotação nas salas de espera, porque você acaba gerindo as consultas eletivas, né? Pertence que está estável, não precisa ir ao posto, né? Adia a consulta, né? Para priorizar o atendimento a esses casos. Agora, se você está grave, se você está com falta de ar, está te faltando fôlego, vá a um pronto-socorro, porque se você for para a unidade básica de saúde, você vai ser encaminhado e você vai acabar perdendo tempo. Do ponto de vista de saúde privada, é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que o pessoal que tem condição de pagar tem a opção de ter seu caso notificado e convocar o laboratório para coletar o exame em casa, que seria a melhor situação ideal. Ideal, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma, porque eu acho que uma já praticamente foi respondida, né? Que era qual a relevância do SUS na contenção da epidemia? Eu acho que tem a relevância, a gente já falou um pouco, mas pode pontuar mais nessa questão efetiva do SUS. Mas, e se honestamente esses números de contaminados estão sendo subestimados? Posso começar pela segunda? Pode. A gente só tem que ter um pouco de cuidado em falar em subestimação dos números, porque tem uma quantidade muito grande de casos que se revelarão positivos, que já foram testados, as pessoas estão infectadas, mas como existe um período útil aí para o exame sair e aquele caso ser contabilizado, esses casos, você vê hoje no boletim, tem 11 casos, não tem 11 casos, tem bem mais do que isso, mas esses casos estão aguardando confirmação, estão aguardando divulgação. A divulgação acontece logo depois da confirmação, né? Em boletins diários ou a cada 2 dias. O que pode acontecer em termos de subestimação é ter muito paciente que tem sintomas leves e não procura atendimento, e sabe que se expôs, omite isso, não procura atendimento. Isso é um risco, tanto porque ele não está alimentando a estatística, que nesse momento é imprescindível a gente saber todo mundo que está infectado, mas também esse cara está contaminando outras pessoas, porque está achando que não tem nada, porque tem sintomas leves, e aí ele acaba infectando. Então, de certa forma, sim, existe um potencial de subestimação, mas muito mais por conta desse delay, desse atraso na informação do que muito caso realmente. Aí tem muito caso que faz teste no laboratório privado. Nos nossos laboratórios privados, se testa positivo, tem que ir para a contraprova. Né? E essa contraprova demora mais um número X de dias, né? 2 a 4 dias. E aí você acaba, o cara é positivo, o cara sabe que é positivo, já divulgou para a família que é positivo, estou em isolamento, mas ele só vai entrar na conta daqui 3, 4 dias, né? Quando sair a contraprova. A outra pergunta em relação ao SUS, né? Então o SUS a gente tem que entender como um modelo de saúde não só assistencial. A gente lembra muito da parte da assistência do SUS, mas a gente tem que lembrar que o SUS é muito mais do que isso, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele envolve áreas de planejamento e de vigilância em saúde, uma série de pesquisa, né? Pesquisa, desenvolvimento de medicamentos imunobiológicos diversos, que
que são super importantes. Então, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, nas suas diversas células e núcleos, núcleo de vigilância, por exemplo, está fazendo um trabalho fantástico de rastrear os casos suspeitos, os casos confirmados e esses contatos. Né? Você mesmo estava me falando antes da gente iniciar que você foi contactado pela CESA, que existia um potencial de contato com uma pessoa que foi positiva, dentro de uma aeronave, né? Eu achei bastante interessante essa Então, esse trabalho é um trabalho que só é feito pelo SUS. O cara do teu plano de saúde não vai fazer isso para você não, amigo. Né? Então, eu dou plantão no Hospital São José, amanhã, inclusive, vou estar de plantão lá, lá no front, né? No front. A gente vê uma quantidade grande de pacientes que procuram o Hospital São José, tem convênio, mas procuram o Hospital São José, que faz parte da nossa rede do SUS, ou porque o convênio dele não começou a fazer ainda, ou porque ele sabe que o cara que vai atendê-lo não é especialista, não vai saber dar a explicação necessária do que ele precisa fazer, o que ele não pode fazer. A primeira resposta a uma situação como essa de epidemia começa pelo SUS, não começa pela rede privada. Pois a rede privada adapta essa situação à sua própria realidade. Né? Então, claro, e sempre nas doenças de maior complexidade ou essas que envolvem essa transmissão, o SUS acaba sendo um agente fundamental, porque efetivamente na questão financeira os planos acaba sendo algo dispendioso e eles não vão arcar com esse custo para fazer essas informações. Você vê, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, está numa situação tão ruim quanto a nossa, um pouquinho na frente, né? Eles estão tendo muita dificuldade em testar, especialmente a população de mais baixa renda, porque lá se o cara não pagar, não faz o teste. Eu vi fila de drive-thru pro teste. Né? Mas o cara tem que pagar pelo teste. Claro. Entendeu? Então, se ele não tiver um seguro saúde que complemente aquilo, ele não tem condição de pagar. E esse cara fica sem ser diagnosticado e pronto, e acabou. Né? E nisso, quando a epidemia começa a avançar pelas nossas classes menos desfavorecidas, o SUS vai conseguir, de certa forma, prestar assistência para essas pessoas. Bem, tem mais duas perguntas. Uma é diretamente ligada a essa questão do financiamento, né? Se essa emenda, essa redução de verba, não só por conta da emenda constitucional, mas também porque o orçamento já foi direcionado em virtude da emenda para um valor menor, né? Isso é do Paulo Sérgio Arraes, se essa emenda que retirou verba do SUS pode prejudicar o enfrentamento ao coronavírus. Pode sim, com certeza. Já está, na verdade. Já tá, né? Quando a gente fala, você pontuou muito bem agora há pouco, né, que a escassez de redução dos recursos disponíveis, ela atrapalha essa parte de planejamento e de ações de prevenção. Então, vou dar um exemplo bem prático. A quantidade de pacientes que procuraram o Hospital São José nos últimos 2 dias foi tamanha que teve uma hora que faltou para testar os pacientes. Então, teve que interromper a testagem dos pacientes e aí arrumamos, né, o pessoal da direção do São José fazendo um trabalho brilhante, conseguiram insumos, conseguiram fornecer kits para o começo da tarde, a gente conseguiu voltar a testar no começo da tarde os pacientes. A Coreia do Sul é um dos países que começou muito mal a epidemia deles, mas conseguiram controlar de maneira fantástica, e um dos motivos para isso ter ocorrido, que é o que a Organização Mundial de Saúde já... A transmissão foi interrompida. Oi? A transmissão foi interrompida. Que horas, meu Deus? Agora. E tu consegue restabelecer? Vou tentar aqui. Você avisa pra gente quando a gente volta dessa pergunta de novo. Tá. Eu já estava falando, né? Ninguém falou aqui, caiu. Acabou de falar. A gente está em vídeo também ou só em áudio? Vídeo. Vídeo também. Mas caiu em todas? Porque... Caiu em todas.
Aluno meu que mandou. Aluno da medicina. Legal. Não, sou. Pronto. Então, tivemos um problema, caiu aqui a conexão, mas estamos voltando. Vamos voltar a partir da última pergunta que eu tinha feito, que é a pergunta do Paulo Sérgio Arraes, se a emenda que retirou a verba do SUS pode prejudicar o enfrentamento ao coronavírus. Essa emenda é a emenda constitucional 95, que trata do teto de gastos e que congela por 20 anos investimento em saúde e educação, por exemplo. Então, o que a gente estava comentando é que, sim, acho que já está impactando, sim. Estava citando um exemplo prático, né, que a gente está com uma quantidade tão grande de testagens no São José, de considerados casos suspeitos que estão precisando procurar o hospital lá, que teve uma hora que aí, nos últimos 2 dias acabaram os kits de testagem. E aí a gente conseguiu, né, a direção do hospital conseguiu fornecer mais kits para a gente voltar a testar as pessoas. E aí eu queria citar o exemplo o que isso tem a ver, né? Da Coreia do Sul é um dos países que começou mal, números ruins, e depois eles conseguiram controlar a curva de crescimento da epidemia deles. E um dos motivos é o que a própria Organização Mundial de Saúde pegou e está recomendando para os países todos, né? Test and isolate, né? Quer dizer, teste todo mundo que você puder, inclusive pacientes pouco sintomáticos, inclusive pessoas assintomáticas que são contatos próximos, e isola todo mundo que der positivo. Isso é imprescindível para você conter um vírus de transmissibilidade tão fácil. Qual que é o problema da gente? A gente não tem teste para todo mundo, nem no âmbito público, nem no âmbito privado, né? Então, se a gente tivesse grana suficiente para abastecer as nossas unidades de saúde com testes e a gente pudesse seguir protocolos um pouquinho menos rígidos do ponto de vista de testagem, a gente conseguiria fazer um trabalho melhor. Me corrija se eu estou errado, mas a Fiocruz já tentou fazer esses testes, ou já está fazendo esse tipo de teste? Já tem capacidade para fazer isso? Tem, mas a produção já começou muito tardiamente e a gente não acaba sem ter condição de abastecer uma população do tamanho da nossa, né? Se a gente tivesse começado a fazer isso antes, né? A gente conseguiria ter. Coreia do Sul começou a fazer isso bem antes, o exemplo deles já estava dado, né? Então, é um exemplo de uma situação que a gente podia ter aproveitado, né? Se a gente tivesse recurso para isso. Recurso, porque aí a gente vem entrando na questão do desenvolvimento científico no Brasil, né? Que a gente teve um momento de grande investimento, onde entidades como a Fiocruz se tornaram extremamente relevantes, mais do que já eram do ponto de vista da saúde pública, mas também da pesquisa e da produção de conhecimento. E as universidades também acompanharam esse ritmo, mas hoje a gente encontra instituições como a Fiocruz e a própria Embrapa, que são 2 instituições importantes nesse setor de ciência e tecnologia, sem direção e financiamento, né? Então, eu acho que é um caso que também vale a pena a gente ressaltar. Então, defender a ciência, a tecnologia, CAPES, CNPq, é outro viés que a gente também tem encampado nesse dia 18, que é um dia de defesa aí da educação pública, e a gente observando o quanto do trabalho das universidades, dos institutos federais, dos institutos de pesquisa, passa por essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, tem uma pergunta mais complexa aqui, que é do Misael Torres Martins. O Misael é um companheiro que sempre está presente nas atividades da DUFCE. O primeiro caso da morte no Brasil sequer estava na listagem dos suspeitos, pois o protocolo no Brasil não obriga os hospitais privados a notificar o Ministério da Saúde. Na Espanha, para diminuir os casos, foram estatizados os hospitais privados, ou seja, com tudo público e centralizado no Estado, as coisas estão melhorando. Na China, a centralização também foi elogiada. Isso tem muito a ver com qual a nossa prioridade máxima, lucro ou vida. O que o professor pode comentar sobre isso? E também esclarecendo se algum desses fatos não estiver extremamente... Eu queria fazer uma correção, obrigado, Misael, pela pergunta, mas os serviços privados, a doença pelo novo coronavírus, a Covid-19, ela é de notificação compulsória. Isso quer dizer que o profissional de saúde que atende aquele caso ou que solicita um teste diagnóstico, porque aquele paciente se enquadrou na definição de caso suspeito, ele é obrigado a notificar imediatamente as autoridades de saúde da suspeita do caso, seja esse profissional atendendo no SUS, seja num serviço privado. Para você ter uma ideia, os laboratórios privados eles não podem fazer o teste
sem que a solicitação médica do exame esteja acompanhada de uma ficha de notificação. Tá? E isso tem sido, até onde eu consegui acompanhar, isso tem sido cumprido sim. Tá? Então, de fato, as notificações dos casos suspeitos têm ocorrido e tem muito, inclusive, possivelmente mais do serviço privado, as notificações, do que no SUS, porque os pacientes do serviço privado conseguem pagar, conseguem coletar exame com rapidez muito maior nesse primeiro momento. Do ponto de vista de controle, o que a gente acaba dependendo um pouco é de que o gestor da instituição privada de saúde faça um insight, né? E diga e pergunte para si mesmo, né? Como é que eu posso fazer para dar minha contribuição, para ajudar nessa situação toda? Porque, veja, você sabe, você vive num modelo capitalista, todo mundo foca o lucro. Eu tenho que ter lucro no meu negócio, o objetivo dele é lucrar lá. Mas todo mundo está tendo prejuízo. Todo mundo está tendo prejuízo. Eu sou médico, atendo em consultório também, eu estou desmarcando meus pacientes. Né? Fazer o quê? A minha esposa é profissional liberal, está tendo que parar de diminuir o ritmo de atendimento. Se ela não trabalhar, ela não ganha. Né? Então, esse cara, o gestor do hospital privado, ele tem que entender que ele tem uma parcela de responsabilidade no sentido de ceder, por exemplo, parte dos leitos que ele tem para aquele contingente enorme de pacientes que vão precisar de atendimento e que não têm acesso ao convênio. Né? O que o governo está tentando fazer por meio de contratação de leitos de UTI, leitos de retaguarda da iniciativa privada para ceder para pacientes que dependem do SUS. Né? Desse ponto de vista, quando a gente vê essas medidas sendo tomadas, ele tem razão. A gente, se as duas esferas conseguirem dar a mão e todo mundo entender que vai ter a sua parcela de prejuízo, mas que aquilo é necessário, a gente pode ter resultados bons, né? Então, a questão da centralização, na minha opinião, nem sempre ela é necessária, ou nem sempre ela faz bem, mas em algumas situações, quando você entende que a pessoa, o grupo que está na gestão sabe o que está fazendo, especialmente num momento de crise como esse, a centralização, de certa forma, ajuda, sem dúvida ajuda. É uma pergunta minha mesmo, assim, como que a gente pode relacionar isso, é que é fácil, eu acho que não deve ser nada fácil relacionar isso. Mas no Brasil a gente tem um sistema muito peculiar de saúde pública, né? Esse Sistema Único de Saúde é uma coisa bem peculiar do Brasil, dessa forma. Mas nós temos exemplos semelhantes no Canadá, França, Inglaterra, que se assemelham em algum tom. Mas temos os Estados Unidos sem sistema de saúde público, né? Como essa distinção entre esses modelos de controlar epidemias, ele se torna mais fácil e mais difícil nessas realidades tão distintas, né? E como que, de repente, esses exemplos de centralização, eles acabaram sendo necessários por conta de uma grande rede privada e uma pequena rede pública para atender, né? Então, por exemplo, o exemplo da China que ele citou, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Porque o modelo de gestão, digamos, deles, organizacional, permitia isso, né? Que se você falar em centralização, é capaz de você sair preso, né? E desaparecer. Né? Então, como a China fez, né? Mas lá funcionou, né? Lá funcionou bem. Eles chegaram perto do caos, né? Do caos, e aí eles realmente tiveram que tomar medidas drásticas. As pessoas precisam entender que algumas medidas, aí a gente podia falar muito da questão do isolamento. O RAM praticamente ficou no redoma, Isso. Né? E não tinha como ser diferente, né? Não tinha como, é ruim para todo mundo, né? Você ter suas liberdades cerceadas temporariamente, ruim, né? Mas que fique claro que essas restrições são temporárias e são por um bem maior, né? Ninguém está falando em instaurar uma ditadura e passar a mandar na vida das pessoas. Mas naquele momento, essas medidas antipáticas, a gente pode definir assim, elas são, de certa forma, importantes para a contenção da epidemia, né? E nessa perspectiva,
das pesquisas, eu faço parte de um grupo da Academia Brasileira de Ciências, que são os membros afiliados. A gente tem um grupo, a gente tem comentado bastante sobre o tema, né? E os colegas que são da área mais da saúde, da pesquisa em saúde, já estão inclusive trabalhando na perspectiva de isolar, né, material genético, de conseguir a forma inativa viral, tal, de trabalho, né? Então essas pesquisas estão iniciando no Brasil nessa perspectiva. A gente viu a quantidade de artigos científicos publicados pela China, pelos Estados Unidos, pela Europa, Coreia. Então foi um absurdo de artigos que saíam rapidamente, né? Então essa publicação rápida foi muito importante no primeiro momento. Mas aí a gente se depara com a situação aqui no Brasil, os colegas querendo fazer algo e o investimento em pesquisa não ter sido direcionado, como por exemplo foi para a Zika. E talvez a gente tenha vencido muito da Zika porque conheceu profundamente os mecanismos, não só epidemiológicos, mas também moleculares do vírus. E eu acho que o exemplo das duas pesquisadoras que conseguiram sequenciar o genoma mostra isso, a capacidade que nós temos, mas esbarramos na questão dos recursos para investimento para pesquisa. Nesse cenário, assim, e aí não só pensando nessa epidemia em si, mas pensando nas epidemias que a gente tem observado o retorno, como sarampo, e as que a gente já convive, que é a da dengue, né? Como que esse impacto na pesquisa você visualiza também como professor da universidade, o impacto que isso teve nos últimos 2 anos especificamente, né, quando a redução foi mais drástica? É um impacto gigantesco, né? Se você consegue manter o investimento estável ou crescente, né, em ciência e tecnologia, você consegue manter um arcabouço de base, de pesquisa, de ponta funcionando. E na hora que você começa a ter uma situação atípica como essa, mas que se instalou muito rapidamente e cujo controle depende de ações muito rápidas também, do ponto de vista de desenvolvimento de imunobiológicos, de produtos farmacêuticos, de tratamento, manter esse investimento, né, a gente ter mantido os investimentos nos últimos meses, anos, era essencial para a gente conseguir dar uma resposta mais efetiva do que a gente provavelmente vai conseguir dar. E até para existir insumos capazes de dar uma resposta a tempo, né? O exemplo das pesquisadoras do Adolfo Lutz que sequenciaram muito rapidamente o vírus, né, inseriram o genoma desses vírus nossos, os primeiros nossos vírus no banco de genomas, né, mundial, é um exemplo claro do potencial que nós temos do ponto de vista humano, né, pessoas comprometidas, pessoas sérias, pessoas que trabalham de verdade e que adoram ciência, mas que acabam esbarrando, infelizmente, na limitação financeira, né? E é um potencial que a gente olha, potencial perdido, né? Exatamente. Subutilizado. Subutilizado. Né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu vou tentar selecionar mais uma, mas eu vou voltar um pouco essa minha próxima pergunta antes de selecionar aqui dos ouvintes, das pessoas que estão assistindo. Na questão do serviço público em si. Então, a gente tem observado um ataque direto ao serviço público, como se o serviço público não fosse eficiente, não fosse eficaz, fosse menos necessário nessa perspectiva. Se você consegue aqui, pelo que você relatou, trabalha também no atendimento de serviço público na rede de saúde, mas também trabalha na universidade, anunciar a importância desses profissionais que trabalham continuamente, tanto na questão do ensino, da pesquisa, como agora da relevância deles nesse momento dessa calamidade, dessa pandemia. Eu pessoalmente, eu faço questão de trabalhar, botar meu pé em diferentes áreas do conhecimento que me são permitidas, e aí me dá muito prazer estar na academia, estar ensinando, estar pesquisando, trabalhar no SUS, no meu caso no Hospital São José, no Hospital Universitário Walter Cantídio, e trabalhar também no serviço privado, que eu consigo ter uma ideia boa do funcionamento de todas essas esferas e os pontos de contato entre elas, né? E enquanto médico profissional de saúde do serviço no hospital público, eu consigo ver a dedicação que essas pessoas têm e saber que elas estão na linha de frente para qualquer coisa que aconteça, né? Na epidemia de Zika e chikungunya, o São José estava à frente também do atendimento dessas pessoas. Os primeiros dados epidemiológicos saíram todos de lá.
né? Na epidemia de 2009, a chamada gripe aviária, né, da influenza H1N1, eu tinha acabado a residência há alguns meses, quando estourou a pandemia, e eu me lembro que eu ficava num consultório lá no São José, num turno de 6 horas, atendendo só pacientes com suspeita de influenza H1N1. Eu não saía para ir ao banheiro, né? E eu atendia dezenas de pessoas num turno assim, eu saía satisfeito, porque eu sabia que eu estava dando uma contribuição significativa, importante. Que possivelmente outros setores não conseguiam dar, né? Acho legal eu acabar tendo a experiência também no serviço privado, que eu consigo ver as tecnologias que eu poderia estar usando no sistema público de saúde, que eventualmente quando elas chegam, eu já sei exatamente quem precisa, quem se beneficia, quem não se beneficia. Então é legal ter essa visão dos dois lados também. Eu tenho aqui algumas perguntas ainda muito interessantes, começa a aparecer muita dúvida, muitas questõezinhas, mas eu tenho uma bem interessante aqui do Ian Gomes, jornalista. Aí colocou aqui mulher por causa do nome Ian, né? Sou jornalista e no dia 13/3 fui a uma entrevista com um médico cardiologista e hoje, 18/3, tive a notícia de que ele está com coronavírus, diagnosticado desde sábado. Eu avisei para a minha chefe e hoje não fui trabalhar, mas não estou não sentindo nada. Mesmo sabendo que eu tive contato, apertei mão, abracei a pessoa e estamos sem sintomas há 5 dias depois, isso significa que estou imunizada? Isso é um bom esclarecimento, né? Posso seguir minha vida dentro da normalidade? Então, o pessoal tem um pouco de cuidado aí em relação à cronologia das coisas, né? Não citou, por exemplo, só citou que hoje foi o diagnóstico, mas não citou qual foi o dia que os sintomas dele começaram, né? Que é mais importante. Potencialmente, pessoas que estão no período de incubação, elas, em sua maioria, não estão transmitindo ainda o vírus, né? Então, por exemplo, se você, Bruno, me disser assim, eu tive ontem com uma pessoa que deu positivo, né? Posso ter me infectado. Meu Deus, estou passando para você, Guilherme. Não está passando ainda. Que se você se infectou, você está bem no comecinho do período de incubação, não tem como você estar transmitindo ainda. Então, não tem como saber, no caso da Ian, se ela entrou em contato com ele na fase que ele estava sintomático já. Deixa eu terminar de ver a pergunta dela. Ela pergunta se ela está imunizada. Não, você não pode dizer isso. Quando a gente fala em imunização, né, se eu estou imunizado, eu tive a doença e eu fiquei curado e agora meu corpo sabe como lidar se eu entrar em contato de novo com o micro-organismo. Aliás, nem isso é certo, né? A gente não entende ainda o mecanismo. A gente tem alguns também. Relatos vindos, principalmente da China, de pacientes que potencialmente reinfectaram. Né? A gente não tem certeza se foi reinfecção mesmo, né? A gente, depois, se tiver tempo, a gente pode explicar por quê. Mas ninguém sabe se a imunidade para essa cepa ela é duradoura mesmo. Então, não, você pode estar no período de incubação da doença, caso você tenha entrado em contato com ele quando ele estava já transmitindo o vírus, e seria bom que você permanecesse em isolamento, né, por um período aí de até 14 dias a partir do dia que você teve contato com ele, né, do dia 13 em diante. E aí tem outra preocupação bem interessante aqui, que é obviamente com os idosos, né? Acaba que sendo a principal preocupação que tem aparecido no grupo de risco e também pela questão afetiva familiar, todo mundo preocupado com essa questão dos idosos. E aí o professor Tiago Coutinho, que é jornalista e professor da UFCA, lá do Cariri, da nossa diretoria, professor também jornalista, junto com a pergunta da professora Tânia Batista, que é professora da FACED. O que significa isolamento? Meus pais têm mais de 60 anos. Ficar trancado dentro de casa também é muito ruim. Existem medidas seguras para sair de casa? O que recomenda? E a Tânia pergunta, quais os principais cuidados para o isolamento de idoso? Pronto, então, do ponto de vista prático, fundamental é evitar contato direto com pessoas que podem ser vetores do vírus para esse indivíduo e evitar contato com superfícies que podem representar risco. Quando é que você consegue evitar essas duas coisas fora de casa? Muito dificilmente, né? Por isso que a gente fala em isolamento domiciliar. Mas isolamento domiciliar para um cara que está assintomático e não quer se infectar, é um isolamento, não é assim, você vai ficar trancado aqui dentro de casa, a gente só vai abrir quando o apocalipse passar, não é assim. Por exemplo, eu gosto de fazer Cooper, dar uma volta, andar em volta de uma praça sozinho. Posso? Se você não vai ter contato com ninguém, você não vai sair encostando, passando a mão no chão, passando a mão na cara, né, numa superfície contaminada, não tem nenhum problema você sair, você não vai pegar na sua caminhada, né? O meu pai estava me perguntando, meu pai gosta de fazer a feira, né, vai para um supermercado 6 horas da manhã. Eu vou no pai, você tem que ficar a maior parte do tempo em casa.
pode deixar que eu faça a feira da sua casa, né? E ele falou até assim, porque a feira tem muitos lugares onde você pode se contaminar. Aí ele disse assim, mas aí o contraponto dele foi assim, eu vou 6 horas da manhã, não tem ninguém, pouquíssima gente. Aí eu falei, mesmo assim, você vai pegar lá um carrinho, um frasco de azeite, sei lá, um produto qualquer, você vai pegar, que um cara ontem que abasteceu, o cara tava com coriza, passou a mão, deixou lá o vírus, né? Aí ele falou, mas tudo bem, então se for só para eu comprar o pão, mas, poxa, dá para afirmar que não tem risco? Não dá para afirmar que o risco é grande? Também não, né? Falei, pai, se fizer bem a sua saúde mental, só essa situação, saia, vá andando até lá, vá lá, compre seu pãozinho, não use dinheiro, né? Quando você, né? Se você tiver o aplicativo para passar por aproximação lá no pagamento, melhor, né? Vá com o seu potinho de álcool gel e depois, assim que você passar no caixa, higieniza as mãos com álcool gel, né? Então, assim, não é um isolamento 100%, né? Quem está em casa. Mas é realmente evitar contato com pessoas que podem ser vetores da doença e evitar contato com superfícies que você sabe. E aí, no contraponto, a gente tem um monte de gente gente indo trabalhar no ônibus lotado, né? Hoje mesmo eu fui entrevistado lá no prédio onde eu moro por uma equipe de um jornalista, era um repórter, e a moça da filmagem, doutor, eu vou ficar aqui longe de você porque eu estou meio gripado. Eu falei, o que você está fazendo aqui, né? Eu falei assim, vai lá no seu carrinho, pegue uma máscara e traga, e depois você vem aqui, usa esse álcool gel bem aqui, higienize suas mãos, então você de máscara, com as mãos higienizadas e ainda a 2 metros de distância de mim e do teu repórter, beleza, sem tocar em nada, tá bom. Aí também tem algumas questões, como por exemplo, funcionamento de academias, que aí foi colocado pela Gabriele Chaves, que na Europa esses espaços foram considerados de ampla disseminação e estão proibidos. Aqui a gente ainda não tem isso, né? Em São Paulo já. Em São Paulo já, né? As academias, infelizmente, são locais que vão acabar sofrendo, que realmente não recomenda, porque você vai, usa um aparelho que o sujeito anterior estava com coriza, passou, né, deixou lá o vírus para você, e é um ambiente fechado, sem ventilação, é um ar-condicionado. Exatamente. Então isso realmente propicia a transmissão. E essa transmissão animal, existe? Eu também não vi nada confirmatório. Não precisa dar fim em nenhum pet, né, no seu Lulu, lá no seu cachorrinho. Né? A gente acha tem muita gente preocupada também de passar para o animal. São situações muito específicas. E irrelevantes do ponto de vista epidemiológico. Claro. Né? Tem um relato de uma detecção de um coronavírus no cachorro, mas o animal não tem, não sei onde foi, mas não tem potencial de passar o vírus para o ser humano. Né? Se o Covid-19 pode piorar algumas das comorbidades que o paciente já tem. Com certeza. Esse é um dos grandes problemas das doenças virais agudas, especialmente as respiratórias. É por isso que pessoas que têm doenças crônicas pulmonares, como enfisema pulmonar, aquele cara que fumou muito tempo, asma que não esteja controlada, né? Ou doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, né? O paciente que já sofreu, que tem doença coronariana, que já infartou, esses pacientes, eles costumam descompensar as funções respiratória e cardíaca quando tem uma infecção viral aguda. Isso parece ser, inclusive, mais verdade ainda para o coronavírus do que para vírus que a gente já sabe que isso acontece, como o influenza, por exemplo. E a Cibele está perguntando aqui, Bimba Cibele está perguntando se é mais leve em crianças e bebês. Isso é curioso, né? E aí eu queria fazer, foi uma boa pergunta, eu queria fazer uma pontuação super importante, que eu considero super importante. A princípio, sim, parece que a doença costuma levar a muito menos gravidade e letalidade em crianças, de forma geral, em comparação com adultos. Contudo, é um erro pensar que crianças não possam morrer por infecção pelo novo coronavírus. Né? Então, o que eu quero explicar para você a letalidade em crianças é 0,1%. Tá, aí você coloca essa 0,1% de letalidade em cima de uma população que tenha, sei lá, 100 mil crianças, né? Você vai ver, no final das contas, algumas crianças tendo doença grave
ir morrendo, porque esse valorzinho que é pequeno, ele vai aparecer quando você aplica na população geral, né? Então, o que acontece? Alguém mentiu que coronavírus não matava criança e tô vendo aqui, mata, fujam para as colinas. Não, a gente sabe que, de novo, aquela coisa que a gente falou lá no começo, risco individual é baixo, mas uma porcentagem. Não é zero. Não é zero. Infelizmente vai ter criança que vai Tem morrer. uma pergunta aqui do professor Fernando Pires da FEAC, que volta à questão do serviço público, né? Se esse evento ele poderia contribuir de alguma forma para reforçar a saúde pública nos países com investimentos, reforçando assim o papel do Estado. E aí a gente volta para aquele episódio lá na história do Brasil, onde teve a morte do presidente, né? Se não me engano era a gripe espanhola, né? Que chegou aqui e foi considerada a semente do SUS. Rodrigues Alves. Né? Exatamente. Então, eu espero que sim. Eu tenho um lema na minha vida que é por pior situação pela qual eu passo, eu tenho que tirar alguma lição boa para melhorar como pessoa. Eu acho que a gente como sociedade também pode fazer esse exercício. Então eu acho, Bruno, que a gente vai sair fortalecido enquanto humanidade depois que isso passar. Especialmente um exemplo é a solidariedade das pessoas que aflora, né, num momento de crise como esse, né? E um outro exemplo é uma lição valiosa como essa que o espectador comentou, que se o nosso país falhou porque a gente tinha subfinanciamento, por exemplo, da saúde, porque a gente não tinha um sistema de saúde universal, e isso ficou na cara, que isso sirva de lição para a gente mudar as nossas convicções prévias, né? Que tem uma pergunta da Nathalie Sena. Como proceder em caso da pessoa sintomática leve que teve contato com caso suspeito? A orientação é só quarentena mesmo? O swab fica reservado só para quem tiver tido contato com o caso confirmado? Na minha opinião, esse é um dos gargalos que a gente está enfrentando, né? Essa pessoa que tem sintomas leves, ela nem sempre preenche o critério de caso suspeito, né? Então, por exemplo, a definição de caso suspeito envolve a presença de febre. Se o cara chega com coriza e dor de garganta e só se sentindo bem fora isso para ser testada, ela provavelmente não vai conseguir ser testada, porque ela não se enquadra no caso suspeito. Quer dizer que ela não tenha coronavírus? Pelo contrário, ela tem uma chance razoavelmente grande de estar infectada pelo coronavírus, especialmente se ela já entrou em contato, sabe que entrou em contato com um caso suspeito ou confirmado anteriormente. O problema é aquela história, subfinanciamento, não temos swab para todo mundo, não temos como testar todo mundo, a gente tem que priorizar quem está mais sintomático, infelizmente. Então, nesse caso aí, se você foi ao serviço de saúde, você não conseguiu ser testado, cumpra a sua quarentena como se você tivesse a doença. O Paulo Sérgio Arraes, ele é paciente com doença autoimune, com agendamento de medicação para este período de crescimento do número de casos de coronavírus. Deve fazer sua medicação ou adiar para um momento mais propício? E somar isso, o retorno de 15 dias pelas universidades não é muito precoce ou o tempo é suficiente para controle? Certo. Então, a primeira pergunta em relação à doença autoimune, né? O paciente com doença autoimune que precisa da aplicação do medicamento, ele deve estar se referindo a um medicamento imunobiológico. Esses medicamentos são imunodepressores. A maior parte desses causam uma imunodepressão moderada a severa. Se a doença autoimune do paciente estiver estável, de forma que o medicamento pudesse ser adiado, seria bom que isso fosse feito. Contudo, é importante alertar para ele que, se for o caso dele ou de um familiar dele, não tome essa decisão sozinho. A melhor pessoa para julgar isso é o médico, provavelmente um reumatologista, que deve estar acompanhando, que pode fazer esse julgamento, porque esse paciente, se ele parar de tomar o medicamento quando estava indicado, existe um potencial muito grande da doença de base dessa pessoa descompensar, e isso é muito mais grave do que o risco que ele está correndo por pegar a infecção pelo coronavírus. Em relação ao tempo de 15 dias. Todo mundo está trabalhando com esse tempo, né? 15 dias. Daqui 15 dias a gente reavalia. Eu concordo, eu acho que é um tempo pequeno, mas a gente não pode falar assim, vamos interromper por tempo indeterminado, né? Isso também é uma irresponsabilidade. A gente tem que fazer reavaliações com certa frequência. Acho virtualmente improvável, né? Acho muito improvável que em 15 dias nós estejamos já resolvidos. A gente vai estar provavelmente pior do que a gente está hoje, a situação vai estar pior.
Então, o que vai acontecer é que daqui a 15 dias todo mundo vai prolongar o seu período de quarentena, entre aspas. Nós já estamos chegando a quase 1 hora de conversa. A gente tinha combinado inicialmente meia hora, mas acho que boa, não tem jeito, passa rápido. Mas é que realmente a gente começa a conversar sobre o tema e parece não se esgotar, né? E, na verdade, é um tema que possivelmente a gente vai descobrir muita coisa a respeito dele nos próximos dias. Mas eu queria, antes de encerrar, agradecer enormemente ao Guilherme pela presença, pela disposição, atendeu o convite do sindicato assim, imediatamente, assim, só disse, deixa eu resolver aqui um monte de respostas que eu tenho a dar, ver se encaixou, que bom que deu para vir, e a gente agradece muito a sua participação, e eu queria reservar aí esse momento final para você dar as informações que você quiser a respeito do tema ou qualquer recomendação a quem está nos assistindo. Eu queria fazer um pedido, na verdade. 2 pedidos para as pessoas. O primeiro é reforçar o que a gente já discutiu ao longo, pelo menos 2 vezes ao longo dessa live aqui, que é levar a sério as medidas de isolamento social. Não vá trabalhar doente, né? Estimule as pessoas que estão doentes a não irem trabalhar ou trabalhar de casa. Procure seguir as recomendações das autoridades públicas de saúde, porque essa é a única forma que a gente tem de evitar uma catástrofe humanitária. A segunda coisa eu sei que a gente vai viver momentos de estresse, né? Já está vivendo, esse estresse vai potencialmente piorar para todo mundo, profissional de saúde, para o paciente, superlotação, e o pedido que eu queria fazer é, por favor, tenham paciência com os profissionais de saúde. Esse pessoal não pode parar, esse pessoal não pode se dar o luxo de parar. Esse pessoal vai na linha de frente, são as pessoas que estão em maior risco de serem infectadas. Vocês devem ter visto já diversas notícias de profissionais de saúde que pegaram, que se infectaram, alguns deles morreram, né? E a gente não tem como simplesmente se esconder debaixo do colchão. Essa é a hora de nós, profissionais de saúde, fazermos o nosso melhor, fazermos o que aprendemos a fazer nas nossas faculdades, porque as coisas dependem em grande parte de nós. Então você que vai depender do serviço de saúde, seja ele público, seja ele privado, mostra um pouquinho de compreensão e de respeito pelo profissional de saúde que vai te atender, porque não é fácil estar no front, né? Tenha paciência, agradeça, estimule, porque a possibilidade da gente ficar cansado demais e ficar ouvindo reclamação ainda é muito desmotivadora, né? Então a população, acho que ela pode ajudar também a fazer um reforço positivo e a motivar quem está na linha de frente. Minha mãe é do serviço de saúde, ela trabalha no LACEN. Então não para de trabalhar mesmo tendo mais de 60 anos. Está lá produzindo médico, tudo. Então está nesse mesmo sistema. Então, mais uma vez agradeço. Queria agradecer também a participação de todos que mandaram perguntas, que acompanharam durante essa hora que é a nossa live. A gente vai tentar manter esse esquema de vídeos informativos, não só sobre o corona, mas também traga um debate político relevante nessa questão. E dizer que essa é uma atividade do 18M, do Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Educação e do Serviço Público, e que a DUFSE Sindicato tem uma satisfação enorme de poder levar esse debate à sociedade, sabendo que é responsabilidade de todos aumentar os meios de comunicação e de informação a respeito da pandemia do coronavírus, e dizer também que esse debate ele sempre vai levantar as questões que nós temos trazido como pautas de luta durante todos esses últimos anos, que é o investimento em ciência, que é o investimento em educação, que é o investimento na saúde, e por conta dessa necessidade de manter um sistema público eficiente nessas áreas fundamentais, e a gente está vivenciando o motivo pelo qual a gente tanto luta pelo SUS hoje, né, é que a gente pede a revogação da Emenda Constitucional 95 e pede que tire de pauta todos os ataques ao funcionalismo público. Então é essa pauta que a gente está trazendo nesse dia de reivindicações, pela revogação da Emenda Constitucional 95, contra a reforma administrativa, que pode aí reduzir o salário dessas pessoas que estão se dedicando nesse momento e correndo risco de vida para atender a população e fazer com que a gente passe por esse momento difícil da melhor maneira possível. Então,
Queria também deixar aqui os canais de comunicação para o cidadão, que qualquer informação sobre a Covid-19, você pode ligar para 85 3219 5973 ou 3219 8582 e o celular 984390422. Esse é o serviço público fazendo e informando todos vocês, e por isso a gente trabalha sempre para valorizar esses profissionais que se dedicam não tanto na saúde, na educação, mas em toda a esfera administrativa, que acaba tendo impacto na vida do cidadão. Lembrem-se, se o serviço público for prejudicado ou se a gente acabar com o serviço público, o maior prejudicado não é o profissional do serviço público. O maior prejudicado da sociedade brasileira é o trabalhador que precisa todo dia da ação desses profissionais. Então, queria mais uma vez agradecer e chamar todo mundo a se manifestar nas redes sociais durante esse período contra os ataques ao servidor público e pela manutenção dos orçamentos de saúde e educação, para que a gente tenha saúde e educação de qualidade. Então, muito obrigado. Essa foi a live da Dulce.